Vamos ver se tá indo. Aqui tá aparecendo uma nuvenzinha com pontinho vermelho, tá escrito recording. Não sei se já está gravando. Ah, tá sim. Aqui apareceu para mim também. Aqui no cantinho da tela. Então, agora eu vou compartilhar de novo a tela aqui. Agora, cadê minha tela? Tá aqui. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu acertar aqui do slide atual. Espero que esteja gravando. Tem uma nuvenzinha aqui com um ponto vermelho. Eu acho que esse é o sinal que está gravando, né? Então, gente, bom dia para quem está por aí. Espero que mais gente vá chegando na aula. Na aula passada, a gente falou do desenvolvimento do sistema capitalista. Trabalhamos em profundidade a primeira fase e a segunda fase do sistema capitalista, né? Relembrando um pouquinho, a primeira fase é o capitalismo comercial, né? A segunda fase, o capitalismo industrial, e a gente falou, então, dentro do capitalismo industrial, das revoluções industriais. A primeira revolução industrial, as características da primeira revolução industrial e as características da segunda, que todas elas estão inseridas aí na segunda fase do capitalismo. A terceira revolução industrial, ela está já inserida na terceira fase do capitalismo, que nós chamamos de capitalismo financeiro. Quais são as principais características dessa terceira fase do capitalismo, basicamente? Primeiro, o surgimento dos grandes conglomerados, e a gente vai falar um pouquinho também sobre esses grandes conglomerados na globalização, né? Porque a gente vai falar um pouquinho da centralização do comércio, né, e da produção nesses grandes conglomerados. Então, esse momento do surgimento desses chamados grandes conglomerados é o que a gente chama de monopolização da economia, porque essas grandes empresas elas vão acabar concentrando uma boa parte da produção durante esse período. Então, no capitalismo industrial, a produção ela era um pouquinho mais distribuída, mais descentralizada, e agora a produção ela vai centralizar nessas multinacionais e transnacionais. E ao mesmo tempo que a gente tem essa centralização nas empresas transnacionais e multinacionais, a gente também vai observar no período do capitalismo financeiro, né, e no período da globalização, uma fragmentação da produção, né? Essas transnacionais, então, elas vão distribuir essa produção pelo espaço global, né, em busca de vantagens em cada lugar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa empresa, eu não vou aprofundar muito nisso, porque na globalização eu vou falar um pouco mais, né? Mas quando você pensa numa empresa como a Apple, por exemplo, ela divide, ela fragmenta a produção de acordo com aquilo que ela pode tirar de melhor vantagem em cada país. Então, por exemplo, a gente vai pensar na Apple. Onde a Apple produz tecnologia? Onde fica o centro de produção tecnológica da Apple? Que país? Podem colocar aí no chat, pessoal. Né? Se alguém quiser, eu sempre falo, né? Se alguém quiser abrir o som, até melhor. Nos Estados Unidos, né? Que é a sede da Apple. Agora, onde fica grande parte da produção dos telefones da Apple? Né? A fabricação exatamente dos telefones. Basicamente na China, né? Então, grande parte da produção dos telefones da Apple se dão na China, porque aí você vai ter lá a questão da exploração do recurso natural e também de salários menores. Embora hoje essa questão de salários menores na China ainda estão menores em relação aos Estados Unidos, mas cuidado, gente, que na China já não tem mais aquela questão, quer dizer, ainda existe, lógico, porque situações precárias de trabalho existem em vários lugares, mas se a gente for pensar, por exemplo, a média salarial do trabalhador industrial da China, ela já é maior do que a média salarial do trabalhador brasileiro. Então, se a gente vai falar de serviço semi-escravo, né, que é muito comum se falar isso na China, já não é tão presente quanto era antigamente, tá? Então, a evolução da economia chinesa tem melhorado as condições de trabalho e de salário dos funcionários. Então, essa ideia de que, lógico, vai explorar a mão de obra barata, porque ainda a mão de obra chinesa é mais barata do que a mão de obra americana, mas já não é tão barata quanto já foi um dia.
tá? Tanto que, sim, se for pensar nessa questão, a mão de obra brasileira seria muito mais barata. Mas outro atrativo da China na atualidade para essas indústrias tecnológicas é que a mão de obra chinesa, ela tem se qualificado bastante. A China investe muito em educação, né? Então, essa mão de obra chinesa, ela tem se qualificado e isso também é atrativo, né? Se você for pensar em mão de obra barata, as indústrias tecnológicas, elas poderiam se inserir em outros países subdesenvolvidos. Mas por que não? Porque não tem mão de obra muito qualificada e isso também é colocado como fator para a decisão. Então, as transnacionais, elas estão presentes aí, né? É o que a gente... por que transnacionais? Né? Primeira classificação de transnacionais também. O que é uma empresa transnacional? É diferente de uma empresa exportadora. Tá? Uma empresa exportadora é assim, eu tenho uma empresa aqui no Brasil e eu vendo para os Estados Unidos. Então, eu mando o meu produto, fabrico aqui no Brasil e mando para os Estados Unidos. Isso não é ser uma empresa transnacional, é apenas ser uma empresa transportadora ou exportadora. Uma empresa transnacional, então, assim, se eu vendo para os Estados Unidos, de repente, o custo do transporte é muito caro, talvez valesse a pena. O normal é o contrário, né? Mas, assim, já que eu comecei a dar esse exemplo, eu vou continuar com ele. Então, valeria a pena, então, para mim, construir uma filial da minha empresa lá nos Estados Unidos e produzir a partir do território americano. Então, eu produzo a partir do território dos Estados Unidos e vendo para os americanos, ou a partir dali eu exporto também. Então, a minha sede fica aqui no Brasil, a minha filial fica nos Estados Unidos, então, por isso, essa empresa é chamada de transnacional. Ela transcende a fronteira dos países. O termo multinacional, gente, ele também cabe, tá? Você pode falar o termo multinacional, mas ele não é um termo mais atualizado. Por quê? A ideia de multinacional traz a ideia de vários países como, vamos dizer assim, os proprietários dessa empresa. E não é. Você tem um país sede, como no caso da Apple, é os Estados Unidos, e ela tem unidades de produção em outros países, como a China, por exemplo. Então, a Apple é uma transnacional, porque ela tem esse processo, tá? Então, como eu disse, no capitalismo financeiro também a gente tem aí o fortalecimento das práticas monopolistas, né? Então, as empresas cada vez mais, as grandes corporações cada vez maiores, né? E uma concentração maior nessas empresas do capital, tá? Outra característica típica do capitalismo financeiro é o surgimento das empresas de capital aberto. Então, a propriedade da empresa se torna uma mercadoria através das ações, né? Não sei se vocês já acompanharam, já tiveram aula sobre a questão das bolsas de valores, mas como que funciona essa abertura de capital. Então, eu tenho uma empresa, eu quero que ela cresça, eu preciso investir nela, mas, gente, para investir, eu preciso produzir, vender, isso leva um tempo. Eu preciso de dinheiro agora para o investimento na empresa, para comprar máquinas, para incrementar minha produção. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar a minha propriedade da empresa, vamos supor que eu seja dona de 100% da empresa, pego 20% dessa propriedade, transformo em ações e coloco esses 20% à venda na Bolsa de Valores. Aí a Valéria, né, percebe que a minha empresa está em crescimento, ela quer investir, mas assim, ela não é proprietária dos meios de produção, mas ela tem um dinheirinho para investir. O que ela faz? Ela vai comprar uma ação da minha empresa, vamos supor que eu divido em 20 ações, para a gente simplificar aqui, ela compra uma ação da minha empresa e se torna proprietária de 1% da minha empresa, né? Dependendo da ação, ela nem vai opinar sobre o crescimento da minha empresa ou sobre o investimento. Eu vou pegar esse dinheiro que essas pessoas investiram nesses 20% da minha propriedade, compro máquina, minha empresa cresce. Se minha empresa cresce, provavelmente os donos dessas ações vão ter direito à parte dos dividendos, né, do lucro do que eu produzi, e então esse vai ser basicamente o rendimento deles. Além disso, as ações na Bolsa de Valores, elas podem se valorizar se a empresa cresce, ou elas podem cair de valor se a empresa, né, entra num processo ruim, como aconteceu com a Petrobras, por exemplo, na época, né, do impeachment da Dilma, né, que os valores das ações da Petrobras caíram bastante. Se você era dono de ação da Petrobras naquela época e precisou vender essas ações, provavelmente você teve um grande prejuízo.
Agora, as ações voltaram a se fortalecer um pouquinho, né? Então, se você precisasse vender essas ações agora, pudesse ter segurado esse processo, hoje, quem tinha ação da Petrobras não teria tanto prejuízo quanto naquela época do impeachment, tá? Então, as ações, elas têm essa flutuação de valor, né? E, basicamente, é transformar a propriedade de uma empresa em mercadoria. Então, as ações, elas se tornaram mercadoria no capitalismo financeiro. Muito bem. Gente, outra característica do capitalismo financeiro é o surgimento da nova revolução industrial, a terceira revolução industrial, né? Quais são as características da terceira revolução industrial? Então, basicamente, a gente tem um aumento da tecnologia, especialmente a tecnologia digital, né? Então, o uso dos computadores e o surgimento da internet, isso é fundamental para a gente entender como que surgiu o toyotismo. A gente falou na outra aula do taylorismo e do fordismo. Nessa aula a gente vai falar do toyotismo, né? Que também é uma característica do capitalismo financeiro da terceira revolução industrial. E o surgimento da internet foi fundamental para o surgimento desse novo modo de produção. Novas fontes energéticas, vamos lembrar que na primeira revolução industrial, né? Eu vou tentar espremer a lembrança de vocês, gente. Se vocês não souberem, não tem problema. Mas vamos lá, qual era a matriz energética da primeira revolução industrial? Isso. Alguém lembra? Matriz energética. O que se utilizava para produzir energia para as indústrias na primeira revolução industrial? Era o carvão, né? O carvão mineral. Então, primeira revolução industrial, carvão mineral. Isso. Segunda revolução industrial, pessoal, o que muda na matriz energética? O que surge? Nós vamos ter duas matrizes energéticas importantes na segunda revolução industrial. Aço e ferro é matéria-prima, né? Petróleo, sim, e energia elétrica, tá? E essa energia elétrica, ela vem basicamente aí de outros, ou das termoelétricas, da queima de material, de queima de combustíveis, ou através de hidrelétricas, basicamente. Na terceira revolução industrial, outras matrizes energéticas surgem também para produzir energia elétrica. Gente, a eletricidade ainda é a nossa base das indústrias, mas a origem dessa energia elétrica tem variado agora, né? Então, a gente não depende mais tanto do petróleo e do carvão, no caso das termoelétricas, porque nós temos outras matrizes, como a nuclear, a eólica, né, através do vento, e a energia solar, tá? Ainda, gente, bastante incipiente, ainda o petróleo e o carvão, né, em termos das termoelétricas, principalmente, ainda são bastante utilizados. Mas essas novas fontes energéticas, elas aparecem também. Incremento da tecnologia, tanto na produção quanto nos produtos. Quando eu estou em sala de aula, eu trabalho um pouquinho mais esse tema, né? Aqui a gente não vai perder muito tempo nisso, mas, por exemplo, quando a gente fala de um tênis, né? Antigamente você tinha modelos de tênis que não variavam muito, né? E você ia comprar um tênis, basicamente, você tinha pouca variação de preço entre os tênis. Hoje, se você vai numa loja comprar um tênis, você vai desde um tênis sem marca, mais baratinho, de um tênis de valor intermediário, mas ainda muito simples, como o All Star, até o tênis de corrida, né? Que vai ter tecnologia inserida e o valor dele sai dos R$100, que normalmente custa um tênis mais tradicionalzinho, mais simples, até R$1.000, né? Por que nós temos uma diferença tão grande no preço desses tênis? Por conta da tecnologia inserida, né? E isso, logicamente, aumenta o custo e o valor desse tênis, além da questão da marca, né? Hoje, o marketing da marca está muito presente. Então, isso também faz parte do capitalismo financeiro, né? Quando a gente pensa na Nike, por exemplo, a marca Nike tem um valor, e esse valor a gente paga por ele quando consumimos o produto, né? Aliás, por exemplo, quando a gente fala de camiseta, é muito engraçado, né? Porque muitas vezes a gente compra uma camiseta que tem um símbolo, né? E a gente faz propaganda gratuita, e na verdade a gente paga para fazer propaganda gratuita dessas empresas, né? Então você paga, de repente, R$150 numa camiseta da Nike, e a única coisa que ela tem de diferente de outras camisetas é que ela tem um símbolo desenhado. E a gente paga pelo símbolo desenhado na camiseta,
né? Gente, aqui sem fazer uma crítica, né? Não tô falando, não é uma crítica de quem quer comprar camisetas que tenham símbolos. É só, né, uma constatação que é isso que acontece. A gente paga pelo símbolo, a gente paga pelo marketing, a gente paga pela marca, muitas vezes, não necessariamente pela qualidade. Embora possa ter qualidade também esses produtos, né? Não sei exatamente isso, muito bem. Principais setores da terceira revolução industrial, o setor da informática, da engenharia genética e da biotecnologia, né? Então, são os setores-chave aí da terceira revolução industrial. Tanto que quando eu falei das outras duas revoluções industriais, a gente pode perceber, por exemplo, que o Brasil, ele tem um parque industrial completo da primeira revolução industrial e da segunda. Então, a gente tem indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, que são as indústrias da primeira revolução industrial, indústrias têxteis. Nós temos aqui boas, né, indústrias também do setor automobilístico, embora elas não sejam genuinamente brasileiras, elas são todas transnacionais, né? Mas a gente produz carros, né, basicamente na sua totalidade no Brasil, mas quando a gente pensa nos setores da terceira revolução industrial, o Brasil já não é tão forte, né? Então a gente perdeu um pouco o barco da industrialização nesses últimos anos. Então, setor de informática, engenharia genética, biotecnologia, o Brasil não tem, né, um parque industrial completo dentro desses setores. Então, a gente perdeu um pouco o bonde aí. Se a gente for comparar com a China, por exemplo, na década de 70, década de 80, o Brasil estava à frente da China na questão industrial, né? Hoje, não tem nem comparação. Então, um sistema de produção típico da terceira revolução industrial e do capitalismo financeiro é o toyotismo, tá? O que muda do fordismo? Quando a gente viu o fordismo na outra aula, acho que eu vou voltar um pouquinho só para a gente comparar. Não vou explicar tudo de novo, não, só para a gente perceber aqui, ó. Características do fordismo que mudaram para o toyotismo. Produção em massa e formação de estoques, e a especialização do trabalho. Acho que esses são os dois pontos fundamentais que mudaram do fordismo para o toyotismo, né? O que é essa especialização do trabalho? O trabalhador fordista, ele é especializado numa única parte da produção. Já o trabalhador toyotista, ele tem o conhecimento de toda linha de produção, pelo menos o específico da Toyota mesmo, né? Não sei se as empresas que estão adotando o just in time, que eu já vou falar o que é também, se eles estão também fazendo esse processo que a Toyota realmente faz. Por quê? Vamos ver aqui, por que a Toyota tem esse trabalhador mais, ele é polivalente, que a gente diz, né? Ele é um trabalhador mais qualificado, ele não é tão especializado. Gente, a Toyota, ela mudou a sua produção por conta, principalmente, de duas questões. Segunda Guerra Mundial, primeiro, Japão, gente, é um país que não tem muitos recursos minerais, porque é de uma formação geológica recente, né? Então, você não vai ter no território japonês a formação de jazidas minerais que possam ser exploradas. Então, o Japão precisa buscar esses produtos, né, em outros países. Por isso que o Japão se enfiou na Segunda Guerra Mundial, né? Porque ele foi aí, primeiramente, numa situação imperialista, né? Ele foi invadir outros lugares para garantir essas fontes de matéria-prima. Hoje, basicamente, o Japão, ele faz essa dominação mais de forma econômica e não numa maneira militar. Então, ele compra, ele importa esse produto de outros lugares. Gente, se ele importa a matéria-prima de outros lugares, ele não tem como... isso custa dinheiro. Então, o Japão vinha de uma Segunda Guerra Mundial, então ele precisava economizar na questão, né, da produção, e uma forma de ele economizar na produção era diminuir ao máximo a importação de matéria-prima. Tá? Outra questão no Japão, gente, o Japão são ilhas montanhosas, o espaço é pequeno no Japão, então espaço no Japão custa muito caro. Então, para não ter o problema do custo do estoque no Japão, eles precisaram também, então, adaptar a produção à diminuição dos estoques. Então, em relação ao espaço e em relação à matéria-prima, a fábrica da Toyota elaborou uma nova forma de produção que ficou conhecida como toyotismo ou produção pós-fordista. Tá? Então, primeiro, para não ter estoque, a
produção toyotista ela tem que ser adequada à demanda. Ou seja, eles produzem conforme vendem. Então, não tem estoque como tinha no Fordismo. Isso é uma mudança bastante grande. O Fordismo era produção em massa e formação de estoques. No toyotismo, a produção ela é adequada à demanda. Para isso, gente, não dá para você produzir o mesmo carro o dia inteiro, senão você vai ter que estocar ele para poder vender. Então, eles fazem uma produção que a gente chama de produção flexível, né? Então, lá na linha de produção, ao mesmo tempo que eles estão fazendo um modelo da Hilux, depois vem uns 20 Corollas para serem produzidos, enfim, a gente chama de produção flexível, né? Não é uma produção em massa e uma produção de um único produto. Por isso que o trabalhador ele precisa ser mais qualificado. E, gente, para dar conta do sistema just in time, o trabalhador ele precisa muito saber o que ele está fazendo. Porque se ele erra nessa linha de produção, ele vai comprometer o estoque, que não tem estoque, né? Você não tem como garantir a venda, né? A substituição daquele produto. Então, a produção, gente, ela tem que ser muito bem afinada. Então, o trabalhador ele tem que ser mais qualificado, ele tem que saber do que ele está fazendo para errar menos, né? A produção, ela é totalmente automatizada e, assim, e não pode perder muito tempo. Então, o trabalhador, ele é tão qualificado para o trabalhador toyotista que ele tem o conhecimento até mesmo do conserto da máquina. Ele mesmo conserta a máquina caso ela venha a quebrar, para não parar a produção, tá? Então, por isso, essa questão aqui, ó, mão de obra mais qualificada e multifuncional para poder dar conta do sistema just in time. Outra forma também de dar conta, né, é terceirizar tudo que for possível, né? O que é terceirizar? É você, por exemplo, eu vou colocar no carro, o foco da Toyota é o seu sistema de motor, é o seu sistema, né, da carroceria, nem tanto, do design, nem tanto, mas principalmente a questão, né, do sistema mecânico do carro. Então, isso tudo é produzido nas fábricas da Toyota para garantir a qualidade, né, no máximo, que é o que chama atenção na Toyota. Mas, por exemplo, a fabricação de certas peças não tem tanta necessidade de ser feita ali na fábrica. Então, o que eles fazem? Eles terceirizam essa produção para outras fábricas, compram peças, tudo que é possível comprar já pronto de outras fábricas, dentro das especificações da Toyota, eles terceirizam. Por quê? Gente, quando você terceiriza a produção, você se livra de algumas preocupações. Então, eu contrato uma empresa e falo assim, olha, eu quero 50 carburadores por dia, né? Ou, vamos lá, 500 carburadores por semana tem que estar aqui, dentro dessas especificações. Quem vai se preocupar em fabricar esses 500 carburadores é a empresa terceirizada. Se der algum pepino na produção, quem vai resolver é a empresa terceirizada. Pelo meu contrato, está garantido que toda semana eu tenho 500 carburadores para colocar nos carros da Toyota. Então, a Toyota, ela abre mão desse problema, né, esses gargalos na produção. Então, porque se ele produzir o carburador na fábrica dele e der algum problema nessa produção, quem tem que resolver é a Toyota. Quando você terceiriza, a empresa que vai se virar. Se ela precisar até quarteirizar, ou seja, comprar de uma outra empresa para atender o contrato, ela vai fazer, né? Então, isso é uma forma de você conseguir tornar o sistema mais produtivo e tornar o sistema mais eficiente para dar conta do just in time. Ou seja, você adequar a produção à demanda, não tem estoque. Então, tem que ser tudo muito bem azeitado, tem que ser tudo muito bem certinho para dar conta de não ter estoque, porque se você erra na produção, você pode comprometer o fornecimento da produção. Tá? Então, o sistema toyotista tem essa preocupação maior com a questão da qualidade do trabalhador. Então, o trabalhador toyotista ele é muito mais qualificado do que o trabalhador fordista. Outra característica importante aqui da Toyota, peraí que eu estou lembrando, a questão da comunicação. Gente, se não tivesse tido o avanço do sistema de comunicação e transportes, um sistema toyotista não teria como funcionar. Né? Como tudo muito fragmentado, você precisa ter uma comunicação eficiente. Você imagina se ligar para a linha de produção para saber como que está o estoque. Não, gente, isso é tudo automatizado. Se não tiver automatizado, não tem como funcionar um sistema toyotista. Então, isso tem muito a ver com a tecnologia, tem muito a ver com a terceira revolução industrial.
Muito bem, gente. Aqui uma questãozinha. Não vou pedir para vocês resolverem agora, como a gente fez na outra aula, tá? Mas essa questão é legal porque ela mostra aqui as principais características tanto do Taylorismo, quanto do Fordismo e quanto do pós-Fordismo, né? Que seria basicamente aí o toyotismo, tá? E aí, se vocês quiserem, e depois eu coloco para vocês qual seria a resposta correta. Tá lá no drive de vocês, né, no Classroom, esse slide. Eu sugiro que vocês façam o exercício e nas próximas aulas tentem tirar as dúvidas com a gente, tá? Vou passar um pouquinho aqui para frente para a gente poder entrar em globalização. Neoliberalismo, pessoal. Na outra aula, a gente viu que dentro do sistema da segunda revolução industrial, a gente teve duas doutrinas econômicas que foram muito adotadas, o liberalismo e o keynesianismo. O liberalismo, você tinha uma ação muito forte do... não, contrário, o liberalismo era diminuição da ação do Estado na economia, então você não ter ação do Estado regulando a economia, enquanto que no keynesianismo a gente tem o Estado como um ponto central nas definições de produção, né? E também na questão da garantia de um estado de bem-estar social, né? Porque quando você garante o bem-estar social, você melhora também a produtividade das empresas. Essa é a ideia do keynesianismo. Só que, gente, um estado de bem-estar social, ele envolve custos sociais que são pagos pelo governo. Ou seja, isso demanda também um aumento da receita do governo, que normalmente se dá através dos impostos. Então, os grandes empresários, né, o setor financeiro começa a perceber que isso, né, estava freando o crescimento das indústrias, né, o crescimento da lucratividade dessas indústrias. Então, uma forma de aumentar a lucratividade dessas indústrias era propor uma diminuição dos gastos do Estado, da intervenção do Estado na economia. Então, na década de 70 e na década de 80, né, você teve um grande crescimento econômico da década de 50 até a década de 80, 70, 80, nos Estados Unidos, na União Europeia, né, na Europa de um modo geral, e basicamente esse crescimento econômico e social, uma melhora da renda da população, uma melhora da vida, né, da qualidade de vida da população, estava muito ligada a essas questões, né, do estado do bem-estar social, especialmente na Europa, onde as questões trabalhistas, né, os direitos trabalhistas eram muito mais amplos até mesmo do que nos Estados Unidos. E cuidado, gente, com essa ideia de que nos Estados Unidos não tem direitos trabalhistas ou não tem justiça do trabalho. Tem sim, e tem sindicatos fortes. Só que nos Estados Unidos e na Europa, especialmente na década de 70, os grandes empresários, visando aumentar a lucratividade, começaram a tentar quebrar esse estado do de bem-estar social, quebrar as organizações trabalhistas, né, que eram fortes, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Então, se institui uma nova doutrina econômica, que é o neoliberalismo. Os grandes, né, vamos dizer assim, as grandes cabeças políticas aí atrás do neoliberalismo foi o Ronald Reagan, nos Estados Unidos, na década de 80, né, que foi presidente dos Estados Unidos na década de 80, e a Margaret Thatcher no Reino Unido, que também foi primeira-ministra durante muitos anos. E aqui no Brasil, né, o neoliberalismo ele também chega especialmente a partir da década de 90, e a gente vai ter algumas características, vão perceber em alguns governos específicos, né? Então, as características do neoliberalismo, então, seria uma volta, né, uma diminuição do Estado, como no liberalismo, mas com algumas mudanças. Primeiro, a privatização de empresas estatais. Então, os neoliberais, eles dizem que o Estado, ele só deve cuidar das partes essenciais e não deve se preocupar com produção ou com atividades industriais, porque, segundo eles, essas atividades, elas seriam, né, com a centralização do Estado, elas não seriam tão eficientes como se tivesse na mão da iniciativa privada. Então, você tem um processo de privatização de empresas estatais, gente, de diversos setores. Aqui no Brasil, foi desde a distribuição da energia elétrica, a produção de petróleo, né? Mas também em outros países tivemos a privatização, por exemplo, do saneamento básico, né? Aliás, grande parte desses países que privatizaram o saneamento básico na década de 70 estão reestatizando porque não deu muito certo.
um aumento, um incentivo à livre circulação de capitais internacionais. Então, vocês vão ver que na globalização ela é uma consequência desse processo, através da derrubada de fronteiras para o capital. A gente vai falar um pouquinho sobre o que seriam essas fronteiras, tá? Abertura econômica para a entrada de empresas transnacionais, então, incentivo, né, a construção de empresas transnacionais pelo mundo. Redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. Redução do estado de bem-estar social. Aí, gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem tido algumas mudanças recentes que são, né, típicas aí do neoliberalismo. Nós tivemos a reforma da Previdência Social, nós tivemos a reforma trabalhista, e elas estão dentro desse contexto, né, de redução do bem-estar social. É muito interessante, porque vocês vão perceber, infelizmente, daqui a alguns anos, um achatamento da renda da população, né, principalmente por conta, porque os liberais, gente, a teoria deles, eles dizem que quando você reduz os tributos cobrados, por exemplo, sobre a folha de pagamento, o empresário, ele vai transferir esse custo para o salário do trabalhador, né? Só que isso normalmente não acontece. Normalmente os empresários fazem o quê? Embolsam isso como aumento de lucratividade. Vou dar um exemplo. Apesar do governo da Dilma ser classificado como um governo, né, de esquerda socialista, basicamente, mas no primeiro mandato da Dilma, especificamente, ela diminuiu muito, né, ela desonerou bastante muitos setores da indústria, né, com a ideia de que, desonerando a carga tributária dessas indústrias, isso se transformaria em novos empregos, né? Em novas vagas de trabalho. Enquanto que os nossos empresários, o que eles fizeram? Em vez de investir em produção, o que eles fizeram? Investiram no capital especulativo, né? Então, nós diminuímos a nossa receita de impostos, né? Que seria um dinheiro que seria destinado à saúde, à educação, por exemplo, mas isso não se transformou em empregos, porque a nossa classe industrial, ela está muito mais interessada em aumentar a sua lucratividade do que necessariamente investir na produtividade e gerar empregos, tá? Então, essa ideia de que essas práticas neoliberais, elas vão efetivamente melhorar a situação do trabalhador, né? Porque vai aumentar a oferta de empregos, é muito provável que essas empresas vão investir em automação, né? Como a gente vê aí o iFood, por exemplo. Muitos falaram assim, gente, você vai regulamentar o trabalho do entregador do iFood, você vai diminuir, né, o número de vagas, porque as empresas, elas vão contratar menos pessoas. Gente, essas empresas, no futuro, na verdade, elas já querem contratar menos pessoas. O que elas querem fazer, na verdade, é automatizar a entrega. Daqui uns 10 anos, pessoal, essa coisa de entrega, de Uber, provavelmente não vai existir. Vai ser tudo automatizado, carros automatizados, né? É coisa de pouco tempo a gente vai estar vivendo essa realidade. Então, a gente vai, essa ideia de que reduzir a cobrança de impostos automaticamente vai tornar, né, vai aumentar a vaga, vai aumentar a produtividade, a vaga de empregos, isso não é uma realidade na terceira revolução industrial. Muito bem, aqui também um exercício sobre o capitalismo financeiro, recomendo que vocês façam quando a gente terminar a aula e tirem as dúvidas na próxima aula, se possível, né? Aqui também, aliás, tem uma charge aqui, ó, da Perdigão, né? Como eu falei, no capitalismo financeiro, gente, uma característica é a monopolização da produção. Então, o que a gente tem muitas vezes são empresas, né, que dominam algumas áreas da economia. Então, quando você pensa, por exemplo, aqui no Brasil, né, no consumo da carne de frango, é muito comum a gente comprar dessas grandes empresas. Antigamente existiam pequenos frigoríficos, né, que também vendiam. Até existem até hoje, mas em bem menor número. Os pequenos frigoríficos, por exemplo, do sul do Brasil, hoje grande parte deles não trabalham mais de forma independente. Eles são uma empresa independente, mas a produção desses pequenos frigoríficos, de um modo geral, vai para as grandes empresas, como a Sadia, como a Perdigão. Eles já não vendem mais diretamente para o mercado. E isso aumenta, né, a concentração da renda, a concentração do lucro dentro dessas fábricas maiores. Tá? Isso é a tendência da monopolização do mercado, do capitalismo financeiro. Em alguns lugares, pessoal, vocês vão ver que existiria uma quarta
fase do capitalismo, que seria o capitalismo informacional. Em outros materiais didáticos, o capitalismo informacional seria uma característica do capitalismo financeiro. Tá? Então, seria um novo momento do capitalismo financeiro. Então, o capitalismo informacional ele é caracterizado pela globalização, né? Avanço nas tecnologias da informação e o crescimento dos fluxos de informações, pessoas, capitais e mercadorias. Gente, nunca a gente viajou tanto no mundo, né? Nunca teve tanto nível de migração no mundo, e isso se deu por conta também por conta dos avanços das tecnologias de transporte e comunicação. E quando a gente pensa, por exemplo, na questão da informação, né? Pensa na Bolsa de Valores. Se tem uma crise econômica, né? Se o presidente da China chegar hoje, o Xi Jinping chegar lá, o primeiro-ministro da China chegar lá e falar assim, que ele tomou uma decisão, sei lá, muito ruim, no outro dia a Bolsa de Valores cai. Né? No outro dia, não. No mesmo segundo, na verdade, né? 5 minutos depois, a Bolsa de Valores de São Paulo cai. Por quê? Tudo está conectado, tudo está interligado em tempo real. Então, as ações, né, dos países, elas têm impactos reais e muitas vezes rápidos, né? Hoje, por exemplo, a transição de capital entre um país e outro, você pode ter fuga de capitais de um dia para o outro dentro de um país, porque é tudo informatizado. A pessoa vai lá, clica um botão e esse valor, ele sai de um país e migra para outro imediatamente. Aqui no capitalismo informacional também a gente vai falar que existe uma quarta revolução industrial, também chamada de indústria 4.0, né, que tem aí como os principais setores também a biotecnologia, né, um avanço da biotecnologia, o setor da robótica, gente, e a inteligência artificial, né, gente, é um ponto, assim, bastante polêmico para os próximos anos, a questão da inteligência artificial, né, serve aí para um debate, para alguma aula de atualidades que a gente possa fazer. Muito bem, gente, eu falei desses filmes na aula passada, né? E aqui a gente encerra a parte de capitalismo, mas tudo isso que eu falei agora, gente, está muito interligado com a globalização, que é o tema da aula de hoje. Vamos lá. Vou só abrir aqui meu outro slide e já começo a falar de globalização. Tem alguma dúvida, alguma informação? Assim, alguma curiosidade? Muito bem. Percebi que aqui já está rolando bastante aqui, bastante discussão. Ai, que bom. Maravilha. Vamos lá. Então, para a globalização. Deixa eu ver. Tá aparecendo para vocês? Globalização? Ou ainda tá aparecendo outro? Não? Ainda não mudou, Lana. Tá. Eu acho que eu não fiz direito. Peraí que eu vou... Agora foi. Foi? Ah, então tá bom. Voltou. Agora voltou. Mas tá aparecendo Agora globalização? Aham, sim. Agora tem sim, a mãozinha e o Glu. Isso. Ah, então tá bom. Gente, então vamos lá. Respira fundo. Primeiro, gente, é difícil definir globalização, gente. Não existe uma frase específica que defina, porque globalização ela é um processo, né? Não é um conceito específico. Mas tem uma frase que é de algum autor conhecido. A gente ainda vou pesquisar, não deu tempo de pesquisar hoje. Mas que eu li em algum livro que define a globalização como o auge da internacionalização do sistema capitalista, né? Então, isso é muito marcado pela questão da integração econômica dos países, mas, lógico, não é uma integração igualitária, né? É uma integração extremamente desigual. Mas hoje, todas as atividades econômicas no mundo, elas estão basicamente interligadas. Ou esse país ele vai se beneficiar daquele processo, ou de forma excludente, né? Como grande parte dos países mais pobres, os chamados países periféricos, né? Eles são atingidos pelo processo da globalização, mas estão excluídos, né, dos benefícios
desse processo. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, como que funciona, tá? E por que a gente tem essa desigualdade tão grande dentro do processo de globalização. Primeiro que quando a gente fala em globalização, gente, o período da globalização, ele é recente, né? A gente vai falar de globalização nos últimos 20, 30 anos, né? Então, esse finalzinho aí da fase do capitalismo financeiro, que seria chamado capitalismo informacional, com o surgimento da internet, principalmente, né? Que marca aí o período da globalização efetiva. Mas a origem do processo, né, essa internacionalização do sistema capitalista, essa expansão, essa integração econômica, ela já se dá há um tempo mais antigo, né, desde o período das grandes navegações, basicamente, foi um primeiro momento aí de salto, porque você tinha o sistema capitalista ainda muito restrito à Europa, e a partir das grandes navegações nós temos uma expansão dessa lógica capitalista para outros continentes, como, por exemplo, aqui todas as Américas. Depois, com a Revolução Industrial, nós também tivemos um avanço muito grande do sistema capitalista, porque com o aumento da escala de produção, essa produção ela precisa ser escoada, ela precisa ser, né, o mercado consumidor da Europa já não era mais suficiente para as indústrias europeias, então eles tinham que levar essa produção para outros lugares, tá? E também a evolução dos meios de transporte e de comunicação permitiram mais também essa integração. Imagina você exportar produtos para outros continentes de caravela, né? Era muito lento, era muito devagar. Com os navios a vapor, né? E depois, principalmente com o motor a combustão, então o uso do petróleo, mais especificamente, né? A gente tem aí um avanço do sistema de produção, nós tivemos um avanço dos sistemas de transporte, então a utilização dos trens, a utilização, né, dos carros, de navios mais rápidos, provocaram uma integração maior entre o mundo também, além da questão da velocidade que a gente tem nesse transporte, tá? Expansão das transnacionais após a Segunda Guerra Mundial, né? Também foi um momento muito forte de integração, tanto que a gente vai ter aí uma concentração, um momento da monopolização dessas transnacionais. Um conceito bastante discutível, né, na globalização, que vocês vão ver por aí, é o conceito de aldeia global. O que seria essa aldeia global? Gente, o que é uma aldeia? A gente pensa em aldeia, o que seria uma aldeia, basicamente? Você pensa na palavra aldeia, a que ela remete? Ó, tô falando aqui no grupo. O Felipe botou grupo. Grupos grandes. Você pensa em aldeia, gente, você está pensando, né, numa vilazinha, num espaço pequeno, né, num bairro menorzinho, é algo, né, em que todo mundo se conhece, né? Na aldeia, você sabe todo mundo que vive ali, porque é um espaço pequeno, com poucas pessoas, né, normalmente, e todo mundo se conhece. Então, a ideia da aldeia global seria você ter esse conhecimento, vamos dizer, essa integração de forma global, né? Então, todo mundo estaria interconectado num sistema único, né? Em que você teria uma proximidade. Ok, hoje, por exemplo, se a gente for... Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Isso. Se você for pensar hoje, por exemplo, você pode conversar ao vivo e a cores. Nós estamos aqui, eu na minha casa, no Sacomã. Onde você mora, Dani? No Butantã. No Butantã, muito bem. Herbert, onde você mora? Mari também. Acho que a Mari não tá Gente, aí. eu moro no Tabuão, na divisa com o Campo Limpo. No Tabuão. Já morei muito morava no Campo Limpo. Não sei se você conhece a escola Maurício Simão. Conheço sim. Eu estudei lá quando era criança. Nossa. Ó, o Herbert mora no Vila Gilda. Mora na Pertíssimo. Vila Pertíssimo Gilda. assim, né? Bem
bem regional, assim, bem dividido lá no sul, lá no território. Isso. Ela deve ser pertinho ali, né, Itapecerica, nessa região. Gente, É, então perto assim, nós do estamos Angra. espalhados por São Paulo, né? Vocês aí na Zona Sul, as crianças, né, principalmente. O Daniel lá na Zona Oeste, eu aqui na Zona Sul, esquininha com a Zona Leste, estamos integrados, né? Eu poderia estar nesse momento conversando com uma pessoa lá no Japão ao mesmo tempo, né? E de forma real. Então, é como se fosse uma integração através dos meios de comunicação. Mas, gente, vamos questionar esse termo de aldeia global. Por que que vamos pensar, por que que esse termo ele é questionável? Gente, todo mundo está nessa integração? O mundo inteiro tem acesso a essa integração? Não, como estão Não, né? falando, né? Isso, a Não. gente está vendo, porque o chat aqui, eu não estou conseguindo colocar ele fixo Não, o pessoal tá aqui no falando quadrinho, não. tá? Não, né? Tanto que na pandemia, um dos maiores questionamentos ao EAD é justamente esse, né? A gente vê aí, especialmente os alunos da escola pública, gente, numa desvantagem brutal, porque são alunos que, todo mundo hoje tem acesso à internet. Peraí, que acesso é esse à internet que a gente está falando, né? O acesso às redes sociais, né? Agora, acesso para o EAD, por exemplo, demanda uma internet de grande qualidade. Isso não é acessível a grande parte da população. Então, muito do que nós temos aqui, muita gente não pode ter esse acesso, né? Então, essa ideia de aldeia global, né? Isso a gente está falando dos grandes centros urbanos, eu estou falando só da questão de renda. Imagina em alguns países que nem banda larga tem. Isso também, né? Englobaria todo mundo, né? Todo mundo estaria conectado e integrado dentro das redes de comunicação, tá? Só que a gente sabe que essa aldeia global em que todo mundo está integrado, ela basicamente não existe, porque a aldeia global, ela é de uma parcela muito específica da população que tem condições de fazer essa integração, ou seja, tem condições de ter essa internet, de ter acesso a um computador, né? Gente, ainda temos muita gente no mundo que nunca viu um computador na vida, né? A gente está muito acostumado a visualizar a integração, que aqui nos grandes centros urbanos, até mesmo a população mais pobre tem de alguma maneira esse acesso, porque nós temos a infraestrutura presente. Mas tem lugares, gente, que essa infraestrutura não chega, tá? Então, esse conceito de aldeia global, ele é bem questionável, né? Mas para vocês terem vocês precisam saber e conhecer o termo, porque ele é muito falado quando falamos de globalização. Gente, aqui uma imagem ótima para a gente analisar a questão da globalização, que é um tema que se fala muito, a chamada compressão espaço-tempo, colocando aqui bem entre aspas, né? Porque, lógico que o espaço ele não diminui, mas a Alana, nossa... não mudou a imagem. Não mudou a imagem? Perdão. Não, tá no. Vou ter que passar. Tá no aldeia global ainda. Ou não sei se travou pra mim. Não, agora mudou. Não, para mim, não sei o que aconteceu, mas para mim tinha mudado. Aí agora eu ampliei, aí voltou para a aldeia global e aí agora foi. Gente, essa imagem já caiu muito em vestibulares, né? É uma imagem aqui de um livro de um geógrafo chamado David Harvey. Vou até mostrar aqui, é desse livro aqui, ó, chamado Condição Pós-Moderna, do David Harvey. Aliás, o David Harvey, gente, é meu queridinho na geografia, tá? Eu sou apaixonada por ele. E ele trabalha muito essas questões urbanas e trabalha muito essa questão da economia atual, do desenvolvimento do capitalismo. E essa imagem que está no livro dele já caiu em muitos vestibulares, porque qual é a ideia que essa imagem está passando para a gente? Vamos interpretá-la. Quando a gente vê aqui, ó, entre 1530 e 1840, nós temos um mundo muito maior, né? E agora, depois aqui da década de 60, o mundo está pequenininho, né? Por que ele coloca essa diminuição do espaço, basicamente?
crescimento de ligações e a velocidade que a gente tem hoje dos meios de transporte, principalmente. Então, a gente chega mais rápido nos lugares. Então, a impressão que a gente tem, vou bem destacar, não é uma realidade, é uma impressão, é que os espaços, eles estão diminuindo, né? Vamos pensar na migração, por exemplo. Quando os primeiros japoneses migraram para o Brasil, qual foi o meio de transporte que eles utilizaram para vir para o Brasil? Os primeiros imigrantes japoneses. Eles vieram de avião ou eles vieram de navios? Ai, gente, é simples essa pergunta. Vieram de navios, né? Eles vieram de navio. Gente, o navio, para chegar aqui no Brasil, demorava meses, né? Então, eles passaram algum tempo dentro desse navio. Hoje, de avião, quanto tempo a gente demora para chegar no Japão? Alguém tem uma ideia? De quanto tempo a gente demora para chegar no Japão de avião? Cerca de 24 horas, né? Então, ou seja, a ideia, a impressão que a gente tem hoje, que a distância do Brasil para o Japão, ela é bem menor. Claro que ela não é, a distância continua, né? Igual, mas a nossa percepção de distâncias diminuiu bastante. Tanto é que quando você tinha, por exemplo, precariedade de transporte público, né, especialmente nas periferias, vamos pensar lá na década de 80, década de 70, se vocês conversarem com as mães de vocês, com as avós, hoje ainda é complicado, mas pensa na década de 80, década de 70, para sair de uma região como Taboão da Serra e ir para o centro da cidade, aqui em São Paulo. Gente, era complicadíssimo. Tanto que vocês podem perceber que a avó de vocês, quando fala que vai para o centro, eles vão para onde? Eles vão para a cidade. Ah, eu vou lá para a cidade, né? Por que elas usam esses termos, gente? Porque antigamente era muito raro as pessoas irem para o centro da cidade, porque era difícil chegar lá. Então, a ideia que se tinha é que demorava muito, então era muito longe. A gente não frequentava muito esse espaço do centro da cidade, da Avenida Paulista, enfim. Né? Era muito raro as pessoas, tinha gente que nem conhecia a Avenida Paulista, né? Muitas, aliás, hoje ainda tem muita gente que não conhece, né? Mas essa questão de ir para o centro da cidade de São Paulo era muito complicado. Parecia tudo muito longe. Hoje, com o... Pois é, hoje com o avanço, né, dos transportes, esse espaço ele parece diminuir. Como eu falo, é uma diminuição aparente, lógico, mas a gente tem uma impressão muito mais rápida. Exatamente, você ia de ônibus, né, 2, 3 dias dentro do ônibus, e agora você pega um avião, tá muito mais facilitado, tá mais barato, né? Hoje a gente tem um crédito maior, né? Olha o sistema financeiro aí muito presente no nosso dia a dia, né? Você pode parcelar no cartão uma passagem de avião e ir para a Bahia de forma muito mais simples, mais rápida, tá? Então, essa imagem, ela mostra essa diminuição, né, do mundo. Hoje o mundo parece menor, porque a gente tem mais acesso a meios de transportes mais rápidos, tá? Essa é a ideia da compressão espaço-tempo. Então, como o mundo está menor, tudo está mais acelerado, né? A gente faz as coisas de forma muito mais... As coisas acontecem muito mais rapidamente. Então, isso também é uma característica da globalização, né? Os eventos, eles estão muito mais acelerados, estão muito mais rápidos, né? Também por conta do avanço da tecnologia. Muito bem, deixa eu passar aqui para o próximo. Então, aqui, né, fotinho do David Harvey, né? Essa ideia que eu peguei lá do Caco, né, de colocar a foto das pessoas. Gente, ele é o meu queridinho, né? Adoro. Tem alguns livros deles aqui. Ainda quero fazer toda a coleção do David Harvey, né? É um livro muito bom, gente. A gente sempre indica leituras para vocês. Condição Pós-Moderna. Depois tem um outro livrinho aqui também importante sobre globalização. Aliás, esse é feito do Milton Santos, tá? Também sugiro que vocês leiam, que chama Por uma Outra Globalização. Bom, deixa eu acelerar aqui um pouquinho, porque eu não quero ficar até meio-dia, como eu fiquei na semana passada, tá? Vou tentar diminuir aqui o processo para vocês não desistirem da aula. Fique aqui com a gente, pessoal. Então, aqui, características econômicas da globalização, né? Então, uma das principais quando a gente fala de globalização, a gente está falando de integração econômica, basicamente. Tá? Então, aqui, aumento da concorrência entre os mercados, né? Porque as trocas passaram a ser mais intensas. Então, agora, gente,
os Estados Unidos vendia muito para o Brasil, por exemplo. Existiam muitas empresas japonesas ou americanas no Brasil. Agora, as empresas americanas no Brasil têm concorrência de outras empresas. Vou dar um outro exemplo que acho que é até melhor. Empresas automobilísticas nos Estados Unidos. Gente, antes do período de globalização, o domínio do mercado automobilístico nos Estados Unidos era das empresas americanas. Você tinha o domínio da Ford, da GM, né? Com o avanço, né, das indústrias japonesas e chinesas e também das indústrias europeias, as empresas americanas, dentro do espaço dos Estados Unidos, teve um aumento da concorrência muito grande na disputa desse mercado consumidor com essas empresas externas, né, japonesas, chinesas, que também criaram condições de competir com os Estados Unidos, né? Então, esse avanço da globalização fez com que houvesse esse aumento da competição entre as empresas, né? O que deveria levar, segundo os liberais, a uma melhor distribuição da renda, né? Dessa venda de automóveis, mas a gente vai ver que a gente vai ter ainda muita concentração. Grande circulação no mercado financeiro, porque a gente, como eu falei, hoje você transferir dinheiro de um país para o outro, ó, né? Se hoje acontecer alguma coisa aqui no Brasil que cause uma instabilidade política no Brasil, você pode ter uma fuga de capitais de um dia para o outro, tá? É o chamado capital volátil, né? Ou investimentos indiretos. Investimento em bolsa de valores, pessoal, ele pode mudar de um país para o outro em questão de horas, né? Então, eu sou um investidor, eu estou investindo lá na Rússia, eu posso tirar o meu dinheiro da Rússia e investir nos Estados Unidos de um segundo para outro. Antigamente, antes desse processo financeiro, antes dessa questão informatizada, se eu investir em outro país, era um chamado investimento direto. Como que funcionava? Eu construía uma fábrica em outro país. Construir fábrica em outro país, gente, é muito mais difícil, né? Agora, mudar o investimento em ações, por exemplo, é rapidinho, tá? Então, isso é uma questão bastante importante e significativa da globalização, né? A grande circulação nesse capital financeiro, no capital volátil. A existência das empresas transnacionais, que nós já falamos lá na parte do capitalismo industrial, né, do capitalismo financeiro, tá? Então, hoje, as empresas, elas conseguem produzir e vender em regiões muito distantes, então a gente vai ter a presença dessas empresas, né, muitas vezes no mercado global. Quando você pensa em Coca-Cola, por exemplo, você vai ter Coca-Cola praticamente no mundo inteiro, né? Então, hoje as empresas, elas têm um alcance muito forte, muitas vezes de forma global. Lembra da concentração, gente, monopolização do capital, e a gente vai observar isso nessa imagem. Quando a gente vai no mercado e a gente olha para as marcas que estão presentes no mercado, a gente tem ideia de que são variadas marcas e que a gente tem muitas opções, né? Só que grande parte dessas marcas, elas são pertencentes a grandes conglomerados que controlam o mercado mundial. Então, quando você pensa, por exemplo, em shampoo, né? E você usa um shampoo da Seda, deixa eu ver onde que tá aqui, tá na Unilever, né? Não sei se tem a marca Seda aqui, não tô enxergando porque tá atrás das imagens de vocês. Deixa eu diminuir aqui. Mas, enfim, o shampoo Seda, gente, tem aqui no Brasil, tem na Argentina, com outro nome, lá é Sedal, né? Tem o L no final, não sei por quê, mas você vai encontrar em toda a América Latina, você vai encontrar provavelmente o shampoo Seda nos Estados Unidos, não sei também se tem esse nome, porque a Unilever é uma multinacional que está presente em diversos países. Aí você pensa, né? Vou comprar de outra marca, vou comprar da Dove. A Dove também é da Unilever, é uma outra marca de shampoo que também pertence a um grande conglomerado. E a Dove também está presente em diversos países, essa marca. E aos poucos, gente, essas empresas, elas vão comprando outras marcas para controlar o mercado, né? Por exemplo, a Coca-Cola, não sei se está aqui entre as marcas da Coca-Cola, né? Porque isso aqui não deve ser uma imagem do Brasil, né? Não deve ser uma imagem brasileira. Mas uma marca que a Coca-Cola comprou para sufocar a concorrência, né, foi a Del Valle. O
que aconteceu? Lá no comecinho da década de 90, se criou a ideia de que tomar esses suquinhos de latinha, esses suquinhos de caixinha, era mais saudável que tomar refrigerantes, né? A gente sabe que não, hoje a gente sabe que não, mas se criou essa ideia lá no comecinho dos anos 2000. Então, a Del Valle, gente, estava começando a crescer muito, né? Ganhando um bom mercado e, logicamente, isso teve algum impacto na venda de Coca-Cola em alguns lugares aqui do Brasil. A Coca-Cola não se fez de rogada, comprou a Del Valle e diminuiu a escala de produção da Del Valle. Então, você acha assim, nossa, então agora a Del Valle vai vender pra caramba, porque agora é da Coca-Cola. Não, ela diminuiu a escala de distribuição da Del Valle para poder garantir a venda de refrigerantes, né? Então, essa questão de, temos livre concorrência com essas grandes multinacionais, pelo contrário, nós temos um controle dessas multinacionais no mercado, né, mundial. Agora, pessoal, quando a gente fala de transnacionais produzindo aqui, né, eu esqueci de colocar, eu ia colocar o Silvio Santos aqui, gente, eu esqueci. Pergunta valendo R$1 milhão em barras de ouro, né, que segundo o Silvio Santos vale mais que dinheiro. Quantos pares de tênis a Nike produz nos Estados Unidos? Aliás, gente, vocês que estão na aula, alguém tem algum tênis da Nike? Dá uma olhadinha lá na linguetinha da Nike, do tênis de vocês, onde foi construído, onde foi produzido. Os professores também, se tiverem, quiserem observar, eu não tenho, gente, não tenho um tênis da Nike. Eu tenho, acho que... Tinha, mas eu vendi. Você vendeu? Eu ia pedir para você olhar a linguetinha dele, onde foi produzido. Não tenho. Mas eu acho que... Eu sei que os da Mizuno são tudo do Vietnã, que é os que eu tinha, né? E aí é tudo Vietnã. Mizuno, Vietnã. Adidas, se eu não me engano, também é Vietnã, China. Mas não foge do... Não foge muito. Exatamente. Do ocidente ali, da alta parte, né? Vamos lá, gente. Se vocês não têm o tênis da Nike para olhar lá na linguetinha, eu faço esse exercício sempre na sala de aula, gente. Quando eu estou em aula, sempre tem uns 5 ou 6 alunos que têm o tênis da Nike e eu peço para eles olharem onde foi produzido o tênis deles, né? Gente, quantos são produzidos nos Estados Unidos? Chutem aí. Pode chutar, gente. Aqui já tem respostinhas, gente. Perdão, tá, gente? O chat às vezes não aparece aqui para mim. Aqui falou China e Vietnã. O Amarildo tem um tênis que foi produzido no Vietnã. Gente, vou responder então. Eu vou ganhar R$1 milhão. Ó, gente, eu não poderia dar R$1 milhão, mas se alguém acertasse, eu prometeria um presentinho para volta às aulas presenciais, né? Olá, Valéria chutou aqui 0 pares. Então, Valéria, você foi a vencedora do nosso concurso, tá? Na volta do presencial, né? Vai ganhar um bombom. Tá? Não, vou comprar um chocolatinho melhor, não vai ser um bombom, né, vagabundo. Vou comprar um chocolatinho bem gostoso, tá? Porque é exatamente isso, gente. 0. Nos Estados Unidos, a Nike não produz, ela fragmenta a produção, então ela vai produzir a tecnologia nos Estados Unidos, o setor administrativo da Nike fica nos Estados Unidos, o setor de produção, marketing, propaganda nos Estados Unidos, o setor de produção espalhados pelo mundo, Vietnã, por exemplo. Tem um mapinha aqui das fábricas da Nike pelo mundo, tá? Então, olha aqui, ó, aparece, ó, Vietnã, né? China, Indonésia. Dos tênis, gente, olha, a gente faz acho que uns 10 anos que eu faço essa pergunta em sala de aula. Todos os anos aparecem 4 países: Brasil, Indonésia, Vietnã e China, tá? Mas tem outras indústrias, né? Por exemplo, em Honduras. Na aula passada, eu sugeri para vocês assistirem A Corporação. Assistam, gente, pelo menos os 20 minutos primeiros de filme. 20 minutos? Não. Assiste pelo menos a primeira meia hora, 40 minutos do filme A Corporação, porque ele é um documentário de 2 horas, é cansativo, lógico, assistir ele inteirinho, mas essa primeira meia hora e primeiros 40 minutos é muito legal, assim, né, em termos didáticos, porque ele não mostra realidades muito bacanas, mas ele fala, por exemplo, da produção de camisetas da Nike em Honduras. Gente, é chocante que a gente paga um valor
enorme nessas camisetas, mas quem costura as camisetas ganha um valor extremamente irrisório e vivem vidas, né, muito precárias dentro dos países subdesenvolvidos. Tá? Então, aqui, olha, espalhados pelo mundo a produção da Nike, concentradamente aqui no Sudeste Asiático, tá? Que é uma área, né, de exploração da mão de obra barata. Como eu disse, a China já não é uma área muito atrativa, então está se espalhando a produção por outros países. Antigamente, se você ia comprar roupa na Renner, na C&A, quando ela não é produzida no Brasil, normalmente, antigamente, era produzida na China. Hoje, se você for olhar nas etiquetinhas, está variando, né? Se espalhou agora pelo Sudeste Asiático, porque a mão de obra chinesa já está um pouquinho mais cara, então eles estão migrando para outros países onde a mão de obra continua bastante barata. Então, Bangladesh, né? Indonésia, Filipinas, Índia, são os países que você vai visualizar nessas marcas, nessas empresas. Muito bem, gente. Globalização e desigualdade econômica. Aqui é aquilo que eu chamo de efeito do bom xibom bom bom. Vocês conhecem o efeito do bom xibom bom bom? Conhece a música? Esse hino do proletariado? Conhece, Dani? Não é da sua época, né? Gente, aqui a gente está falando de música da era mesozoica, então talvez vocês não conhecem. Eu tentei colocar o videozinho aqui das meninas, né, cantando aquela... Não vou cantar, gente, não vou cantar porque eu não tenho essa coisa, né? Então, a letra da música fala um pouquinho... A Lana tinha que cantar, hein? Da globalização, né? Que o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Então, isso é uma característica da globalização, né? A desigualdade social entre os países mais ricos e os países mais pobres, né? O PIB, a diferença da renda desses países e dentro dos próprios países. Se você for analisar os Estados Unidos, né? Dentro dos Estados Unidos, a desigualdade social, ela tem aumentado bastante nesse período da globalização, tá? Principalmente porque a cadeia produtiva americana, muita dela foi transferida para a Ásia, né? E grande parte dos trabalhadores americanos perderam o emprego dentro do setor industrial. Isso causou uma diminuição da renda do trabalhador americano, olha que a gente está falando do maior país do mundo, né? E a desigualdade dentro dos Estados Unidos aumentou bastante também nas últimas décadas. Então, esse aumento da desigualdade social dentro dos países e também entre os países, né? Então, aqui tem uma chargezinha mostrando essa questão das vantagens, quem ganha, né, com a globalização. Então, a gente vai ter uma concentração de renda nos países do norte, chamados países desenvolvidos. Aqui, gente, países do norte, considerando, né, Estados Unidos, Europa e agora um pouquinho a China, tá? Mas basicamente os países desenvolvidos. Enquanto que os países subdesenvolvidos, ou também classificados como países do sul, né, estão aqui, né, diminuídos, porque essa desigualdade tem aumentado bastante. Né, coloquei aqui um pouquinho, né, um textinho, mais para vocês darem uma olhada em casa, não vou ler o texto, mas aqui basicamente está falando desse processo, da disparidade econômica e social entre os países, né, fortalecendo, concentrando poder e renda nos países desenvolvidos e aumentando o nível da pobreza. E, gente, não é só a questão da renda, né, que está a questão também, porque quando a gente fala, por exemplo, da população pobre, né, quando a gente pensa, por exemplo, na população indígena do Brasil, né, hoje eles estão numa situação muito precária porque o seu espaço de reprodução da vida tem sido tomado, né, então, assim, onde você vai ter, por exemplo, onde eles tinham o lugar de caça, o lugar de pesca, hoje eles já não têm mais em grande parte. Então, assim, antes eles tinham a capacidade de reprodução da vida. Eu estou dando o exemplo dos indígenas, porque está aqui mais próximos de nós, mas você pode falar de qualquer população pobre, né? E não estou classificando os indígenas como pobres, porque, assim, eles estão dentro de uma outra lógica, tá? Mas vamos pensar numa população pobre lá da Indonésia. Antigamente, quando eles tinham um espaço natural mais preservado, eles tinham a sua capacidade de reprodução da vida mais garantidos. Hoje, eles até podem estar mais inseridos no sistema econômico, muitas vezes, mas o espaço que eles tinham de reprodução da vida está sendo destruído.
Se de repente aquela indústria que deu emprego para essas pessoas na Indonésia sai daquele local, né? Hoje, com essas áreas urbanizadas, eles não têm mais o espaço da reprodução da vida, né? Então, de produção agrícola, por exemplo, porque tudo está sendo destruído. Então, vai tanto da pobreza do dinheiro, né? Da renda do trabalhador, quanto também da pobreza, né, o aumento da pobreza por conta da destruição do espaço de reprodução da vida. Isso é uma marca muito grande da globalização, tá? Então, por exemplo, quando você pensa lá no Chile, na Bolívia, lá no Salar de Uyuni, onde a população indígena, né, vive hoje em boa parte do turismo, né, porque o Salar de Uyuni, não sei se vocês conhecem, é um espaço lindíssimo, onde você tem um sal, né, e aí esse espaço, o sal, ele reflete a luz do sol, é lá no alto da Cordilheira dos Andes, e você parece que está caminhando no céu, né? Então é um lugar de visitação turística muito forte. Só que ali a gente tem lítio, e lítio hoje é um mineral que está assim na boca do povo, porque é utilizado em baterias de grande potência. Então imagina, a Tesla, a Apple está de olho no lítio boliviano. Quando for explorado esse lítio boliviano, porque provavelmente um dia vai ser, espero que não, essa população, num primeiro momento, até vai melhorar de vida, porque as pessoas que moram ali provavelmente vão ser empregadas nessas fábricas, né? E elas vão trabalhar. Só que quando o lítio acabar na região, o que vai acontecer? Elas não vão ter mais trabalho e o espaço ali, que hoje é um espaço turístico, um espaço em que eles fazem produção agrícola, também não vai existir mais. Então, cuidado com essa falácia de que a exploração mineral de certos lugares pode levar a um desenvolvimento daquele espaço. Não necessariamente. Pode ser um desenvolvimento de curto prazo, né? O ciclo da borracha está aí para mostrar para a gente. Um dia acho que vocês já devem ter estudado ou vão estudar. O ciclo da mineração, né, do ouro, ali em Minas Gerais também mostrou isso. Você pode ter um período curto de crescimento econômico, mas depois, quando chega ao fim esse crescimento econômico da exploração, aquilo tudo está destruído e você não tem mais como reproduzir a vida. Tá? Então, cuidado que a pobreza ela não é só a renda, ela também tem a ver com a destruição dos espaços. Bom, aqui, né, um gráfico para mostrar essa questão, olha só. Economias em desenvolvimento, teve um crescimento? Teve, né? Os países emergentes cresceram economicamente, mas olha o crescimento dos países desenvolvidos. Então, olha o aumento da desigualdade entre os países, tá? Então, isso é uma característica do processo de globalização. E aí vem globalização cultural, né? Aqui, quando a gente fala em globalização cultural, significa que a forma como a gente vive, a música que a gente ouve, a nossa forma de vida, né, basicamente, os nossos costumes, a nossa linguagem, hoje ela também tem se integrado bastante. Na teoria, seria ótimo, que também tem acontecido. Hoje eu tenho acesso, você pode entrar no YouTube e ouvir uma música tradicional de uma tribo africana lá do interior do Malawi, tá? Mas essa tribo africana do interior do Malawi, ela não tem grana e nem espaço na mídia o suficiente para tornar a música deles ouvida pelo mundo todo. Só pessoas que estiverem muito interessadas que vão ter acesso. Mas não está todo dia no rádio. Enquanto a música americana, a música europeia está presente todos os dias nas rádios, nas TVs, nas novelas, nos filmes, e que a gente tem acesso. E aí, então, o que tem acontecido é que a cultura dos países dominantes tem se tornado culturas globais, né? A gente pode perceber isso pelos ídolos, né? Vamos pensar nas adolescentes. Quem é o grande ídolo das adolescentes? John Bon Jovi, gente. Meu ídolo, lindo, maravilhoso. Gente, lógico, isso nas eras mesozoicas, né? Vocês não devem nem saber quem é, tá? O ídolo hoje das adolescentes é esse moço, basicamente, né? Como que é o nome dele mesmo? Meninas. E meninos também, né? Que podem gostar da música dele ou até pagar um pau. Aí, Shawn Mendes, lembrei. Hoje, né, o Shawn Mendes está aí, é o ídolo maior de todas as menininhas, pelo menos minhas alunas amam, né? Tempos atrás, o exemplo era o Justin Bieber. Aí eu fui falar ano passado do Justin Bieber, que todas as meninas gostam, minhas alunas falaram assim, quê? Ih, professora, já foi. Justin Bieber já era, agora é Shawn Mendes, né? Aí troquei de exemplo.
né? Você vê, por isso que eu gosto de geografia, né? Geografia é muito dinâmico. Até os exemplos a gente tem que ficar mudando, porque tudo muda, né? Na minha época de adolescência, gente, eu era louca pelo John Bon Jovi, eu fui para a fila do show um dia antes, olha que idiota, né? A gente adolescente é muito besta, sofri, fiquei lá ao relento, né? Que idiota, jamais faria isso novamente, gente. Foi uma perda de tempo. Shawn Mendes. Agora, outro foco, gente, da globalização da cultura, que é muito interessante para a gente ver como as coisas mudam, como elas são dinâmicas e como essa questão da economia funciona. Olha quem são os grandes ídolos da adolescência hoje. Na minha adolescência, jamais pensaria que teria uma banda de K-pop coreana como um grande ídolo da adolescência. Hoje, com o desenvolvimento da Coreia, né, em termos econômicos, né, a inserção da cultura coreana, ela tem entrado nos países, né? Então, através da música, através dos animes, né? Tem doramas, né? Que, gente, eu tenho minhas aluninhas que curtem, elas ficam falando essas coisas para mim o tempo todo, gente, eu tento absorver, né? Um dia ainda vou assistir esses doramas ou animes também, né? Que eu não tenho muito tempo, assim, para assistir, mas quem sabe num dia eu assisto, acho que vocês gostam, né? Enfim, então vamos lá. Então, nós temos aqui né? O Tom Holland, né? Muito bem. Tem gente que ouve Bon Jovi, muito bem, gente. Meu ídolo, tô aqui só acompanhando as falas, muito bem. Naruto, um dia eu vou assistir, gente, um dia eu vou. Como que é o nome daquele famoso que o pessoal tem um joguinho? O Pokémon, eu assisti uma vez Pokémon na minha vida e foi um trauma. Foi um trauma. Eu tinha uns 20 anos, gente, era as Mesozóis, porque Pokémon é antigo, né? Aí eu fui na casa de uma mulher que cuidou de mim quando eu era criança e tinha umas criancinhas lá que estavam assistindo Pokémon, eu fui assistir. Foi bem um episódio que o Pikachu encontrou a família dele. Gente, era 500 Pikachus gritando, pica, pica, Pikachu. Traumatizei, nunca mais assisti. Agora, gente, outra caracterização aí da cultura, né? Questão, né, dos esportes. Vamos pensar no futebol. Gente, futebol aqui é o time do Real Madrid, né? Não sei o nome de todos eles, mas a gente pode ver que num time espanhol, gente, tem jogadores de diversas nacionalidades, né? Isso é uma característica presente. Deve ter alguns espanhóis aí também, não sei quais são, né? Mas tem jogadores de outras nacionalidades aqui também. Eu conheço pelo menos 2 aqui, né? O Cristiano Ronaldo, que é português, e é o Marcelo, né, gente? Que é brasileiro. E aqui é o Sérgio Ramos, é argentino, é isso? Pessoal que curte futebol e acompanha. Vou saber um dia, Herbert. Vou assistir. Ele é espanhol. Ele é espanhol? Espanhol. Tá. Então esquece. Tem o Benzema, que eu acho que ele é de algum país do... Não, ele é da França, mas com a família Armênia, alguma coisa assim. Argelino, né? Deve ser argelino. Isso. Acho que é isso. Eu já acompanhei mais futebol, gente. Eu era daquelas meninas que sabia a escalação do São Paulo inteira, acompanhava, assistia jogo. De uns tempos para cá, desanimei. Tem 2 brasileiros aí na imagem, né? Tem o Marcelo. Eu não sei nem quem é o goleiro do São Paulo hoje em dia. Né? Antes eu sabia. Quem é o goleiro do São Paulo? Se tiver algum São Paulino aí que quiser falar quem é o goleiro, por favor, porque é uma vergonha não saber, né? Hoje nem quem é o goleiro do meu time. O Dan falou certo, tem 2 brasileiros, tem o Casemiro também, o Casemiro? O Casemiro, nossa! O Casemiro. Olha que São Paulina de meia tigela que eu sou, verdade, é esse aqui, ó. Não estava reconhecendo ele, grande Casemiro, né? Tem um alemão aqui também, acho que é o Toni Kroos, aqui, ó, que é do lado do Sérgio Ramos. Esse aqui? Isso aí, acho que é ele. Quando eu circulo assim, vocês estão vendo, né, gente? Sim. Tá. Porque na escola, quando eu tô na sala de aula, quando eu compartilho minha tela, eles não veem. Só quando eu volto para outra tela que eles conseguem observar. E eu fiquei aulas e aulas mostrando assim, ó, e ninguém falou nada. Você vê como eles estão prestando atenção na aula, né? E eu achando que eles estão vendo o que eu estou destacando e ninguém estava vendo era nada. Ok, então a gente vê aí diversas nacionalidades. E aqui, gente, uma análise dessa globalização que eu achei muito interessante para a gente falar um pouquinho, né?
O futebol replica, eu tirei de um trecho de um blog, né, chamado vermelho.org, né, um blog de esquerda, mas que fala essa questão do conceito de centro-periferia. O esporte, né, o futebol, ele está replicando essa ideia. Por quê? Quando a gente pensa em industrialização, né, os países subdesenvolvidos, eles se caracterizaram por serem fornecedores de matéria-prima, né, e tiveram o sufocamento do desenvolvimento das indústrias. Enquanto que no futebol a mesma coisa, né? Nós, os países periféricos, basicamente estamos atuando como os fornecedores de jogadores de futebol, né, para os grandes países, tanto que antigamente, gente, quando começou a saída de jogadores brasileiros para times de fora, basicamente era assim. Por exemplo, quando o Raí foi, quando o Miller foi, quando o Romário foi, né, lá na década de 90, finalzinho da década de 80, 90, eles já eram jogadores consagradíssimos no Brasil e foram para o exterior. Hoje em dia, normalmente, os jogadores, muitos deles já vão antes de se destacarem no futebol nacional. Vamos pensar no futebol brasileiro. O Messi, por exemplo, ele nunca foi um jogador de destaque na Argentina, né? Ele nunca jogou em um time argentino, basicamente. Ele já foi adolescente para o Barcelona. Então, basicamente, né? E além disso, nós estamos nos tornando basicamente consumidores desse produto, né? E principalmente, então a gente é fornecedor de matéria-prima através dos jogadores e nós estamos consumindo, porque nós hoje acompanhamos, né, através dos meios de comunicação, as ligas europeias, né? Então, meio que aí a gente também replica a questão centro-periferia da economia produtiva na cultura também, né? Através, ou né, na cultura, porque o esporte é uma expressão da nossa cultura, né? Então, o futebol mostra um pouquinho isso. Aqui um mapinha, né? Eu tentei colocar bastante mapa para a gente analisar. Olha só, as setinhas, né? Elas estão mostrando a origem. Gente, prestem bem atenção, sempre quando vocês forem analisar o mapa, a largura das setas, ela mostra a questão da quantidade, né? É uma forma visual de a gente observar uma informação. Então, aqui o Brasil, né? Ele distribui vários jogadores por vários países, não sei de que ano é isso, tá? Perdão, há uma, né, provavelmente há um tempinho atrás, porque eu acho que talvez apareceria a China hoje em dia aqui, se fosse uma coisa mais recente, tá? E a gente vê que, olha, os países, a Argentina também distribui bastante jogadores pelo mundo, e outros países aqui dentro da Europa também, especialmente para a França, né? Então, a gente tem aí uma questão de circulação, né, dos jogadores pelo mundo. Então, hoje o futebol bastante globalizado, especialmente aí as ligas dominantes da Europa, né? Então, vai ter vários jogadores dentro do seu time, e esses jogos são assistidos por pessoas do mundo inteiro. Hoje as pessoas torcem para o Barcelona, torcem, né, para o Real Madrid, para o Paris Saint-Germain, muitas vezes por conta dos jogadores que estão presentes ali, brasileiros que estão jogando no time, né? Agora, por exemplo, o Neymar no Paris Saint-Germain, muitos brasileiros torceram pelo Paris Saint-Germain no último campeonato importante que teve aí. Blocos econômicos, pessoal. Aqui seriam... Nossos blocos econômicos dá uma aula inteira, né? Basicamente, os blocos econômicos entram dentro da globalização. Peraí, tem alguma coisa aqui no chat, deixa eu só dar uma olhadinha. Como uma questão assim de flexibilização das fronteiras econômicas entre os países. Isso é uma característica da globalização, essa diminuição das fronteiras entre os países, tá? Então, os blocos econômicos são grupos de países que se juntam e entram em acordos econômicos e sociais para flexibilizar essas fronteiras, tá? O primeiro nível de integração de um bloco econômico, gente, é as zonas de livre comércio, tá? Não sei porque aqui está ZEEs, deve ter em inglês. Nessas zonas de livre comércio, gente, não são cobradas tarifas alfandegárias, então você não paga alguns impostos de importação, barateando o custo da importação de um país para o outro. Um exemplo é o NAFTA, né, que é aquele acordo de livre comércio que fica entre México, Estados Unidos e Canadá. Um nível maior de integração de um bloco econômico é a união aduaneira.
A União Aduaneira adota o que a gente chama de tarifa externa comum. Ou seja, se eu for importar, aqui um exemplo é o Mercosul é um bloco econômico entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, embora a Venezuela esteja meio afastada do processo por conta, né, das questões políticas. O que acontece? Se eu importar um livro, vamos supor, né, dos Estados Unidos, a taxa de importação que eu pago aqui é a mesma taxa de importação desse mesmo livro que os argentinos pagam lá na Argentina, tá? Elas podem ser menores. Por exemplo, a Argentina não cobra taxa de importação de livros, né? Nós cobramos. Porque aqui a gente não incentiva a cultura, a leitura, né? Aliás, a gente tem aí um projeto que vai derrubar, talvez, uma das isenções de impostos que os livros têm, que é uma coisa, ó, já muito antiga, foi estabelecida até por Jorge Amado, né, nos tempos idos, e com a nova reforma tributária, estão querendo tirar essa isenção, ou seja, tornar os livros no Brasil mais caros, né? A gente, né, o Brasil já é um país que não curte muito, né, o nível educacional das pessoas, e a gente está num governo que está piorando essa visualização, né, esse incentivo. Mas é isso, né? Aqui, se a gente vai importar um livro dos Estados Unidos, a gente paga a taxa de importação. Na Argentina, não. Mas se a Argentina cobrasse, seria o mesmo valor que o Brasil cobra, a mesma porcentagem, tá? Isso é tarifa externa comum. Por quê? O Brasil e a Argentina fazem parte do Mercosul, então eles estabeleceram a mesma taxa de importação para países de fora do bloco. E aí a gente vem, o terceiro e o quarto nível de integração, gente, só a União Europeia alcançou, que é o mercado comum. Dentro da União Europeia, você também pode ter livre circulação de pessoas, tá? E na União Europeia, em alguns países, não são todos os países da União Europeia, que adotam uma moeda única, né? O euro. Então, nos países que adotam o euro, então você vai para Portugal, você vai fazer suas compras em euros, na Espanha é a mesma moeda, na França, na Itália, e isso, por exemplo, o Mercosul tem esse propósito, mas a gente provavelmente não vai ter integração o suficiente para chegar a uma moeda única, né? Isso está dentro dos propósitos do Mercosul, mas não temos um horizonte que isso aconteça. Eu acredito que não chegaremos lá, porque a própria União Europeia está em debate em relação a isso. Vamos ver aqui. Gente, eu separei 3 charges para a gente analisar 3 momentos da União Europeia, tá? Essa charge, gente, mostra o momento da União Europeia. Eu gostaria que vocês interpretassem, mas essa está meio difícil, porque a crise faz 12 anos, né? Vocês eram muito crianças, vocês não viveram esse momento. Tá? Então, essa charge eu vou interpretar para vocês. As 2 seguintes eu quero que vocês interpretem. Gente, essa charge, ela mostra a crise econômica da União Europeia em 2008, né, 2009. E como que isso aqui, gente, estava num vestibular, acho que da UERJ, se não me engano, tá? Aliás, vocês que estão estudando, gente, acessem o site da UERJ, porque o vestibular da UERJ é fenomenal, dentro da limitação de um vestibular, lógico, né? Eu sou contra vestibulares como forma de aprovação para uma universidade, mas dentro das provas existentes, eu acho o da UERJ muito boa, tem questões muito interessantes. Gente, o que está mostrando essa charge? Nós temos um barco representando, a União Europeia, né? E as estrelinhas, são os países, tá? Você tem algumas estrelinhas dentro do barco ainda, outras se afogando. E você está vendo aqui uma estrelinha, inclusive, batendo na outra, né? Então, essa charge está mostrando exatamente esse momento da crise econômica entre os países da União Europeia, que foi uma crise que atingiu principalmente a Grécia, Portugal e Espanha, né? Então, essa charge está demonstrando este momento em que o barco está afundando com todo mundo dentro, mas alguns já afundaram e outros estão ainda, né, evitando que esses países em crise voltem, né? Um deles, por exemplo, foi o Reino Unido, né, que estava ainda numa situação boa e não queria avançar nas negociações de ajuda aos países que estavam em crise.
Agora, pessoal, aqui, ó, essa charge, eu quero que vocês interpretem essa charge, porque isso aqui já é um momento histórico mais recente. O que nós estamos vendo aqui? Né? Não sei se vocês reconhecem esse símbolo aqui, isso aqui seria a Turquia. Esse aqui seria o presidente da Turquia. O bloqueio da migração, especialmente, né? Olha só, os refugiados, né? Então, aqui você tem um número muito grande de refugiados. Olha só, aqui nós temos a Turquia. Gente, não sei se vocês têm ideia de localização geográfica, né? Mas a Turquia é um país que ele fica ali na fronteira, né? Bem pertinho, isso, bem pertinho da Grécia, né? E parte da Turquia fica na Europa, parte da Turquia está na Ásia. Então, a Turquia aí é uma grande fronteira entre a Ásia e a Europa. Então, olha só, o que a União Europeia está fazendo aqui com o presidente turco? Isso, que mão é essa? Olha só essas estrelinhas aqui, ó. Isso aqui é o símbolo da... É a bandeira da União Europeia, né? Então, aqui, ó, no anterior, nós temos aqui a bandeira da União Europeia também, né? Então, essas estrelinhas significam os países. Cada estrelinha dessa é um país da União Europeia. Então, aqui nós temos a mão, né? A União Europeia, então, dando dinheiro para a Turquia segurar o fluxo de refugiados que vinha para a Europa nessa época, né? Continua vindo até hoje, né? A questão dos refugiados é uma questão atual ainda hoje. E a terceira charge, gente, isso pode cair no vestibular esse ano, eu tenho quase certeza. Em algum vestibular vai cair. Então, olha lá, o pessoal que curte futebol talvez consiga entender um pouquinho mais. Mas é um acontecimento desse ano em relação à União Europeia e importantíssimo. Alguém tem ideia? Isso. A saída da Inglaterra do bloco. Então, aqui a gente está vendo, né, a Inglaterra representada por um jogador de futebol, né? Isso aqui seria o uniforme da seleção inglesa, né? E a Inglaterra não somente, tá, gente? É o Reino Unido. O Reino Unido é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, tá? Então, a Inglaterra, aqui o Reino Unido, dando um chute na União Europeia, então, né, saindo do bloco. A gente fez aqui, né, o chamado Brexit. Tá aqui. Aliás, eu preciso achar, tem um meme muito engraçado do Brexit, uma vez eu coloquei lá no Facebook. Só um detalhe, pessoal, que é muito importante também vocês, principalmente no vestibular, a televisão é uma merda, mas vocês têm que estar conectados na televisão também, assistir jornal, usar das redes sociais de vocês para estar acompanhando esses processos. Então, situem-se nas notícias. Tem que seguir, sim, os ministros, mesmo que a gente não goste, entendeu? Somos contra a partidária, assim, tô falando especificamente no meu caso. Mas temos que seguir, temos que estar antenado. Então, portais de notícias também, vocês têm que acompanhar, porque isso vai auxiliar você no vestibular e vai cair, né? Então, nessa questão do Reino Unido, antes do Reino Unido sair da charges que passou, você pode voltar lá, Lana, por favor, duas charges. Eu gosto muito de trabalhar com charge. A outra. A outra? Essa mesmo. Nesse período, gente, de imigração, e o Reino Unido, quando ele queria sair da União Europeia, ele disseminou várias fake news, e uma das falácias deles foi que iriam roubar os empregos do Reino Unido. Então, já estava se tendo uma crise nos outros países, né? Se teve também um período eleitoral bem conturbado em vários países, assim, porque tudo é um processo. Hoje o Bolsonaro está no poder no Brasil, também é um processo de um espelhamento dos outros países lá fora, como a gente falou dessa questão de globalização da cultura. Então, o Reino Unido, ele disseminou que esses imigrantes que chegariam, eles roubariam o emprego, eles tirariam o emprego dessas pessoas, e isso vai fundamental na questão que a Lu falou lá no começo,
quando ela falou do capitalismo e da relação de trabalho, dos avanços e das metodologias. E o Reino Unido, ele ele se botou contra de toda forma, ajudar, não ajudar, né, mas se prestar ao menos a ajudar esse refugiado e ajudar os países em situações de guerra que estavam vulneráveis. Então essa charge mais que exemplifica esse fechamento e falou, tá, vocês estão com crise, então se resolvam para aí. A gente financia, mas eles não estão financiando para o bem ou para essas pessoas ter algum auxílio. Estão financiando para que as pessoas não invadam o seu território e não cheguem ao seu território, né? Então, é muito importante que a gente faça essas observações. A gente tem que olhar a imagem da Síria ali pegando fogo. É fundamental a gente lembrar da guerra, desse período conturbado, dessa questão de Estado, nação, que não se consolida, né? Sempre um embate muito forte. E essa questão do refúgio recente. Então, se a gente está falando que a União Europeia saiu, a gente também tem que entender que não é uma coisa que surge do nada, né? Hoje estou aqui, não vou mais participar desse bloco aí, não sou mais amiga de vocês, estou fora do grupo do WhatsApp. Não é assim, né? Tem todo um trâmite legal e você quer sair, mas você tem que arcar. E uma das metodologias que ela assumiu para tomar essa postura foi uma dessas, e a que mais atingiu foi essas fake news, essas mentiras da imigração que elas colocou contra. E aí elas paravam várias coisas, que não deixa os gringos, os imigrantes entrar, eles são mal, eles são terroristas, eles querem fazer guerra no nosso país. E isso também bate muito no Brasil, porque tem muita gente, cocô no Brasil, que fala muita merda e que fica seguindo todo esse regime que está aí. É isso, amiga, pode continuar. Exatamente. Peraí. Você tinha falado uma coisa que eu ia, né, aproveitar o gancho. Tá falando das fake news, né, da xenofobia, né, que foi colocada, e nessa charge aqui, onde a gente tem a crise econômica, né, uma outra decisão também que a Inglaterra não queria, é porque assim, quando você tem uma crise econômica em um país da União Europeia, como você faz parte do bloco, né, você acaba sendo, teoricamente, você tem responsabilidades com o bloco, né, então os políticos conservadores da Inglaterra, eles criaram a ideia de que, gente, nós estamos freando o nosso crescimento porque toda hora a gente está tendo que socorrer outros países, né? Então, eles convenceram parte da população de que estar fora do bloco seria mais produtivo, até porque a Inglaterra poderia, né, o Reino Unido poderia negociar individualmente com outros países e não como bloco, né? Então, por exemplo, quando está dentro da União Europeia, as tarifas aduaneiras, né, que você paga de importação é o que é definido pela União Europeia, né? Quando você sai do bloco, você vai definir as suas. Então, eles acharam que seria mais produtivo. Mas, ao mesmo tempo, você perde as negociações da União Europeia, que podem ser muito significativas também. Então, isso é um embate que quem está certo? Não sabemos, né? Vamos ver aí o que vai dar desse Brexit, se o Reino Unido realmente vai melhorar a sua situação econômica com a saída da União Europeia, ou será que ele perdeu, né? O tempo dirá. E essa questão cultural aí que o Daniel estava falando da migração, é uma narrativa que faz com que as pessoas realmente se manifestem, né? Então, você fala que vai vir uma onda de muçulmanos que vão causar atentados terroristas, e a Europa tem sofrido alguns, né, nos últimos anos, mas é uma forma de você colocar todo mundo no mesmo saco, né? Milhões de pessoas no mesmo saco. Então, então todos nós brasileiros estamos ferrados porque tem alguns maus elementos aqui, então todos nós somos, né? Não é assim que a coisa funciona. Gente, aí, né, eu coloquei aquela charge da migração, e esse é um grande foco também da globalização, o aumento da migração internacional. Sempre se migrou na história humana, né? Mas hoje o fluxo de migração, ele é o maior desde toda a história humana, e está muito ligado com a questão da globalização, com aquilo que eu falei. Tem vários fatores. Primeiro, o avanço dos meios de comunicação e transportes, que facilita a comunicação das pessoas. O sistema financeiro mais avançado, a gente sabe que países subdesenvolvidos, muitas vezes, né? Você tem, por exemplo, mexicanos que vão para os Estados Unidos. Eles vão lá, trabalham nos Estados Unidos e mandam remessas de dinheiro para o seu país. A facilitação dessas remessas de dinheiro para os países subdesenvolvidos também incentiva as pessoas a migrarem.
O aumento, né, como eu falei, da destruição dos espaços de reprodução da vida, né? Hoje, quando a gente tem muitos lugares em que as terras férteis já não existem mais, as pessoas não conseguem mais plantar, não conseguem mais cultivar, então elas têm que ir em busca de outros espaços, e as questões tradicionais que a gente já conhece, os conflitos, né? Perseguições políticas, enfim. Então, todo esse processo tem aumentado, né, todos esses fatores têm aumentado o fluxo da migração internacional no mundo. Tá? Eu coloquei aqui alguns países, alguns mapinhas para a gente visualizar, né, os principais fluxos. Então, aqui no século XX, começo do século XXI, olha só, né? Grande fluxo aqui, ó, para os Estados Unidos, vindo principalmente da América Central e do México, tá? Também fluxo muito grande de europeus, olha a largurinha aqui da flecha. Gente, para os Estados Unidos, um fluxo muito grande, né? Especialmente aqui da Ásia, também bastante significativo, tá? Olha só, intra-regional aqui, né? Pessoas migrando da Índia, né, para países aqui do Oriente Médio, tá? Então, a gente tem alguns fluxos, fluxos muito importantes dentro, né, da própria Europa, especialmente aqui da Europa Oriental para a Europa Ocidental, tá? Esses são fluxos bastante importantes. Bom, dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos, a gente tem aí, basicamente, a ideia de pessoas que querem sair em busca de melhores condições de vida. Em outras situações, a questão dos refugiados, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Gente, no Brasil, né, eu não sei se a gente, né, o pessoal de Geografia do Brasil, vocês vão abordar a questão de migração ainda? Assim, não sei se está no projeto mais próximo. No Brasil, gente, quando a gente fala de migração, quando a gente olha aqui nesse mapinha, a gente vê, olha, que a gente tem uma flechinha, né, até para os Estados Unidos, que é um fluxo importante. Poderia ter aqui também para a Europa e um pouquinho para o Japão. São os principais destinos da migração, né, de brasileiros para fora. E a gente tem alguns fluxos aqui no Brasil também. Eu só quero desmistificar a ideia, né, porque o Brasil ele não é um país muito rigoroso na questão da migração, porque a imigração para o Brasil, gente, não é um grande problema para nós. Nós não temos um fluxo muito grande a ponto de causar uma diferença, né, expressiva no nosso dia a dia, tá? O nosso problema da migração está muito mais, que o Brasil perde muito, é com a nossa emigração de pessoas qualificadas, né? O Brasil não tem um mercado atrativo para pessoas qualificadas, e o que acontece é que muita gente que chega num nível de mestrado, de doutorado no Brasil, que teriam condições de produzir tecnologia e de produzir conhecimento dentro do país, elas têm ido para fora. Né? Então, em relação à migração, acho que isso é uma questão que a gente precisa se preocupar enquanto brasileiros, porque, né, eu quero, por exemplo, que vocês sejam esses brasileiros que produzem conhecimento, e seria maravilhoso que vocês fizessem isso aqui no Brasil, né? Mas a gente não tem um bom mercado para isso, e grande parte dos brasileiros que se qualificam vão para o mercado internacional. Gente, aqui só... não vou falar sobre tudo isso aqui, só para dizer que a gente também tem uma ideia de que a migração para os países desenvolvidos são os grandes fluxos, né? Mas, na verdade, o grande fluxo mesmo é no interior das próprias regiões. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão dos refugiados, a gente fala muito da migração para a Europa, mas o fluxo de refugiados para a Europa é muito menor do que o fluxo de refugiados dentro das próprias regiões. Então, por exemplo, quando a gente fala dos refugiados da Síria, a gente vai ter um fluxo muito maior desses refugiados para a Jordânia, para o Iraque, do que necessariamente para a Europa. Mas a gente só vê os problemas da Europa, porque é só o que a gente ouve falar aqui no Brasil, na mídia, né? Então, esse fluxo para a Europa, a gente ainda é pequeno em relação... Ah, muito legal. Do Datafolha, ótimo. Então, gente, ó... Né? Até mesmo, porque o legal de podcast é que você pode ir ouvindo, fazendo outras coisas, né? Vai se informando e tá no ônibus, isso é muito legal. Bom, gente, o que eu quero falar sobre refugiados é a diferença entre refugiados e imigrantes. Já tá acabando, tá, gente? Esse é o último ponto da aula. Refugiado, pessoal, não é imigrante, tá? Refugiado, ele sai do seu país e ele perde a condição, né? Ele sai porque ele não tem condições de volta, basicamente, né? A situação está muito
através de conflitos, às vezes por uma questão mesmo de perseguição religiosa, e ele não tem, né, um espaço para a volta. Então, ele se torna um refugiado em outro país, e a partir do momento que ele chega nesse país, ele já ganha o status de refugiado e ele já ganha direitos que, para os imigrantes terem, ele precisa de mais tempo, né? Os imigrantes, eles podem ter esses direitos de cidadania, por exemplo, de trabalho, de estudo no país onde eles estão, mas para isso vai um período maior. O migrante, ele escolhe se deslocar, né? Lógico, às vezes não é uma escolha necessariamente, vamos dizer assim, por exemplo, se você está falando de um boliviano que estava vivendo numa extrema pobreza na Bolívia e ele tem uma visualização de uma melhor expectativa de vida aqui no Brasil, o boliviano ele não é um refugiado no Brasil, mas lógico que a situação de extrema pobreza na Bolívia impeliu ele a migrar. Mas a Bolívia não está vivendo um conflito em que o espaço boliviano, né, se tornou um espaço que não há mais condições de vida, tá? Então, o boliviano ele é um migrante, tá? Agora, um sírio, né? A Síria já está vivendo uma guerra civil desde 2011. Gente, ali você não tem mais como, você não tem escola funcionando, você não tem emprego, você não tem praticamente nada, porque o país está totalmente destruído. Essas pessoas não têm mais como viver nesse espaço. Então, elas precisam, né? Elas são meio que obrigadas a sair daquele lugar para sobreviver. Então, essas pessoas são reconhecidas como refugiados quando elas vêm dessa situação e elas já têm esses direitos de cidadania garantidos quando ela chega no país e, né, recebe esse status de refugiado, tá? O problema é que, às vezes, muitos países não querem dar o status de refugiados para, né, algumas origens e isso causa um problema para essa população. Gente, isso aqui caiu num vestibular da FUVEST, tá? Então, foi uma questão da FUVEST, em que a gente mostra aqui, ó, principais países de origem dos refugiados. Então, olha, Síria, Afeganistão e Mianmar são países do Sudeste Asiático, tá? Mianmar, eu até recomendo vocês darem uma pesquisadinha sobre esse fluxo de refugiados desse país, porque ele é bem desconhecido, né? Ele é um país bastante amoroso, né? Vem, Mianmar. Olha que piada boa, né? Adoro. Opa! Aqui, Sudão do Sul, Somália e Sudão, né? Sudão do Sul é um país formado recentemente, né? Da separação do Sudão. E o conflito entre os dois tem provocado também um fluxo muito grande de saída de pessoas desses lugares, né? Desses países. Quais são os países que mais abrigam refugiados? Olha só, gente, não são os países da Europa, né? Até aparece a Alemanha aqui, ó. Mas os países que mais recebem refugiados são os países vizinhos ali dos territórios onde estão acontecendo os conflitos. E eu desconfio até que essa tabelinha aqui, gente, talvez tenha alguma coisa que não está colocada aí, porque assim... Gente, Jordânia tem muito refugiado, Iraque tem muito refugiado, talvez números totais não alcancem esse daqui. Talvez se aumentasse para os 10 maiores países, talvez esses países aparecessem também, tá? Então, só para a gente ver que o fluxo para a Europa, gente, não é... né? Porque se você vai conversar com esse pessoal xenofóbico, né, que o Daniel estava falando, lá na Europa ou aqui no Brasil, eles iam achar que esse pessoal, porque é muita discussão, né? Esse pessoal só quer ir para país rico também, né? Não é verdade, pessoal. A grande parte desses fluxos, eles se dão em países muito pobres, que já está tão saturado de refugiados, gente, que não tem mais como receber. Aí eles estão se arriscando no mar Mediterrâneo para alcançar os países europeus. E é o que a gente vai ver agora, né? Aqui, ó. Desde 2014, gente, mais de 20 mil migrantes morreram em travessias no Mediterrâneo. Gente, é muita gente, esse número chocava mais, né? Agora, eu não sei como que vocês estão recebendo isso, esse dado, para mim é chocante ainda, mas é que quando a gente pensa que aqui no Brasil morreram 140 mil pessoas de uma doença nova em 3 meses, e eu não estou vendo tanta gente chocada por aí, talvez esse número de 20 mil migrantes, não sei se toca o coração das pessoas. A mim me toca, né? Hoje, gente, vou falar, hoje eu chorei fazendo essa aula, porque... Quando eu estava finalizando aqui esse slide, eu lembrei e coloquei, porque é um símbolo aí desse processo, né? A foto do Aylan.
né? O Aylan se tornou um símbolo. Gente, eu não estou conseguindo ver o chat. Ah, vocês estão falando dos venezuelanos, né? Isso. Muito bem. Então, né, esse caso aí, ele foi símbolo aí das crises dos refugiados, né? Ele é um garotinho de 3 anos que veio com a família inteira morreu, né, com exceção do pai, morreu nessa travessia, que é uma travessia extremamente perigosa. O barco deles virou, né? E aí a foto do corpinho dele estendido na praia, né? Se tornou aí um símbolo desse processo da crise dos refugiados, tá? Então, infelizmente, gente, hoje eu normalmente fecho as aulas com uma piadinha, não consegui fazer, colocar uma graça aqui, ou colocar o Baby Yoda, né, que eu sempre coloco também, porque é uma história muito triste, mas eu preferi lembrá-lo também vivo, né? Ele, infelizmente, não teve a possibilidade de conseguir o refúgio, mas, né, vamos relembrá-lo dele, que é um símbolo aí desse processo, né, difícil que os refugiados passam. Gente, é isso. Consegui fechar, apesar de que já é, ó, meio-dia em ponto. Ai, que horror, tô rindo, mas, né, só para dizer que a gente conseguiu terminar a aula, né, que eu achei que eu não ia conseguir terminar tudo hoje, porque é muita coisa, mas fechamos a parte de globalização. Dúvidas, perguntas, curiosidades? Gente, hoje de manhã eu chorei fazendo a aula. A hora que eu que eu vi a fotinho dele, assim, foi muito triste. Ai, amiga, eu choro tanto enfim, eu choro assim estudando, eu choro no início também, eu sempre falava muito com o Caco, eu falei assim, ai, não aguento fazer as aulas porque eu tô chorando, eu choro fazendo cada tema e é muito triste. Eu também. Esse ano, eu chorei também quando eu fiz a aula sobre o México para os meus alunos, que eu coloquei a questão dos 43 desaparecidos de Ayotzinapa, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que eram 43 estudantes que foram sequestrados, o ônibus deles foi interceptado, né, por um político, né, ligado ao narcotráfico, que eles estavam fazendo manifestação contra esse político, e eles sumiram, né? E eles foram mortos pelos grupos de narcotráfico do México. E foi um caso que eu acompanhei muito na época, né? Então também eu choro bastante. Às vezes, assim, em aula nem tanto, porque eu tô muito assim na adrenalina de falar, mas quando eu passo o clipe do Miss Sarajevo, né, para falar da guerra na Bósnia, nossa, é muito triste também. Enfim. Faço filme, saio no meio do filme, né? Dou aquela choradinha disfarçadamente. Eu sou bastante emotiva também. Gente, então globalização é isso. Obrigada. Vou disponibilizar uma lista de exercícios, gente, no Google Forms, tá? Eu vou fazer agora. Eu não tive tempo de fazer, mas eu vou fazer agora. Terminou a aula aqui, vou só almoçar. Já vou sentar aqui no computador e vou fazer. E hoje eu disponibilizo esse PDF para vocês e a lista de exercícios. Aí façam, pessoal, porque daí eu já vou disponibilizar a resposta, já vão saber se acertou ou errou na hora, e já vou deixar um feedback, né, de explicação do exercício. E aí vocês treinam a cabeça, né, o conteúdo, todo esse monte de informações que eu joguei aí na cabeça de vocês. Beleza? Obrigada, gente, pelas observações. Apareçam daqui a 15 dias de volta na aula de Geo do Brasil. Já está definido o tema, Mari? A gente vai terminar a aula de solo, vai começar a falar sobre os problemas ambientais, da agricultura, vai ser bem bacana. Gente, importantíssimo, viu? Isso cai direto. Problemas ambientais e questão agrícola é fundamental. Tá? Então, estejam presentes aqui, incentivem os colegas a virem também. Sim. Né? Exatamente. E principalmente eu que nesse agradeço momento também a presença de vocês. Nós vivemos. Isso. Seu gato está aí passeando. Gente, é hortelã. É um mini gato. Ai, meu Deus. Ela não é filhote, gente, mas ela é piquititica. Adora. Nossa, que...
Quer vir? Ah, o pessoal quer te ver, Nenê. Ela quer participar também. Esses dias ela estava andando aqui e minha tela ficou preta. Não sei o que ela apertou aqui, que eu sumi da sala, eu tive que Nossa. ligar tudo de novo, entrar na aula de novo da minha escola, porque ela, sei lá, o que ela pisou aqui que eu desconectei. Então é isso. É Gente, isso. venham Amiga, não pra... esquece de parar a gravação. Ah, tá, deixa eu parar. Porque a gente tá Senão não aqui, né? Quem for salva. assistir, Senão a gente sai. stop share. And... Não, a pause. Vou pausar.